Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um tema muito interessante, porque geralmente quando se fala em conflitos civis, a gente sempre lembra aqueles conflitos onde divergências de ideias assim, entraram num embate, né? E pouco se fala quando se há uma secessão. O que é uma secessão? Quando uma parte de um país não quer mais pertencer à federação ou ao país. Então, uma parte do país quer se separar e formar um outro país, que foi o que aconteceu na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, de 1861 até 1865, que é o tema que eu vou falar hoje. Bom, primeiramente, eu peço por favor para vocês curtirem o vídeo, dar o like, compartilhem com um amigo de vocês que também estuda história, que gosta do tema, e para as pessoas curiosas dessa temática, principalmente essa temática de conflitos civis, né? Bom, por que eu considero muito importante esse tema, até mesmo para nós brasileiros? Porque o Brasil também teve uma espécie de confederação, uma espécie de movimento de confederação, num movimento republicano que teve em 1817, que ficou conhecido como a Revolução Pernambucana de 1817, que era a Confederação do Equador. Se fala muito da separação sulista do Rio Grande do Sul por conta da Revolução Farroupilha, mas pouco se fala dessa revolução que teve no Nordeste. O Nordeste já foi liderado pelo Frei Caneca, que foi executado depois. O Frei Caneca foi executado, né? Era um grande líder revolucionário. Eles também tentaram se separar do Império Brasileiro, né? O Império Brasileiro teve várias tentativas de movimentos regionalistas de segregação, mas conseguiu se manter como um império, e o Brasil tem o tamanho que tem hoje graças ao Império Brasileiro, né? Mas no caso dos Estados Unidos, não foi necessariamente um movimento republicano contra um movimento imperial, como foi no Brasil. Na verdade, eram duas mentalidades e formas, não digo formas de governo, mas dois tipos de administração que entraram em conflito. No século XIX, os Estados Unidos teve uma guerra em 1812, que foi uma guerra logo depois dos pais fundadores proclamarem a independência dos Estados Unidos em 1776, 4 de julho de 1776, e os primeiros presidentes dos Estados Unidos, né, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, todos esses pais fundadores, o Hamilton, né, eles previam que modos diferentes de produção que existia no país poderiam já entrar em conflito num futuro breve. Em 1812, essa questão da federação ela volta à tona, e aí teve um descontentamento com os britânicos, né, em 1812, porque a Inglaterra ainda era uma espécie de pedra no sapato desde que perdeu as suas 13 colônias, que eram as 13 colônias na costa leste, para os Estados Unidos independentes, né? O oeste dos Estados Unidos ele ainda não estava sendo explorado, ele vai ser explorado depois da Guerra Civil Americana, né? E então de 1812 até a Guerra do México, mais ou menos, que você vai ter tempos depois, quando os Estados Unidos pegou uma boa parte do território mexicano, né? E muitos heróis da Guerra do México vão ser os heróis tanto de um lado quanto do outro na Guerra Civil Americana, né? O século XIX foi marcado pela Revolução Industrial que acontecia na Europa, mas aqui na América ela também chegou de certa forma, né? Não muito na América Central e do Sul, mas mais na América do Norte. E o norte dos Estados Unidos ele era mais desenvolvido no sentido de ser desenvolvido mais industrial, né? E o sul dos Estados Unidos ele era mais agrário, ele tinha uma monocultura praticamente, que era a plantação de algodão, né, cotton, né? E essa plantação de algodão dos Estados Unidos, as plantations, que eles chamavam de plantation, o sistema de plantation no sul, queria manter o trabalho escravo, o trabalho de mão de obra escrava negra, africana.
embora o tráfico internacional já tivesse sido proibido. Vocês sabem que o tráfico foi proibido em 1850, o Brasil teve a lei de terras em 1850, né? Mas internamente ainda se utilizava do trabalho escravo. Em muitos estados do sul dos Estados Unidos, o número de escravizados era maior do que o número de brancos livres, né? E isso poderia ser um problema, porque eles já vinham assistindo tudo o que aconteceu na Revolução Haitiana, né? Na Revolução do Haiti, pelo Toussaint de Louverture, que foi um revolucionário jacobino negro e tinha esse medo de uma rebelião de escravos, embora você já tivesse alguns focos de resistência de escravizados contra os brancos, né? E tudo vai culminar quando você tem uma rebelião abolicionista de um sujeito chamado John Brown. O John Brown, ele fez uma rebelião abolicionista, ele era um abolicionista, e ele, se eu não me engano, foi no Kansas, se eu não estou enganado, e ele foi descoberto e mataram ele, enforcaram ele. E as tensões começaram a entrar muito forte depois disso, porque o norte queria que o sul libertasse os escravizados para eles terem uma mão de obra assalariada. Era uma outra mentalidade. Dizem até mesmo que o Brasil, que foi um dos últimos a libertar os escravos, isso ocorreu para que se tivesse mais mercado, para que os escravizados pudessem consumir, serem assalariados e assim alimentar a mentalidade capitalista que já estava emergente na época, né? Saindo do mercantilismo para o capitalismo. Os estados do sul dos Estados Unidos, que eram agrários da plantação de cotton, de algodão, eles tinham mais uma característica mercantilista, uma mentalidade mercantilista, e o norte era mais capitalista. E aí surgem dois partidos majoritários. O Partido Democrata era o partido do sul dos Estados Unidos, que curiosamente depois vai mudar de lado, né? E o partido que era dos Whigs, que vai se tornar o Partido Republicano. Os Whigs e os Tories, que eram parecidos com os da Inglaterra, né? Vai ser o Partido Republicano, que era o partido de um sujeito chamado Abraham Lincoln, que se tornou presidente, se não me engano foi depois do Buchanan, né? O Buchanan, o James Buchanan, né? O Lincoln assume depois de uma administração dele, justamente quando começa a Guerra Civil Norte-Americana, e o Sul não queria aceitar a administração do Abraham Lincoln, que era um abolicionista notório, embora ele tivesse discursos preconceituosos, mas o preconceito era uma coisa que estava enraizada na sociedade na época. Mas o Norte não tinha aquela mentalidade de uma sociedade baseada na raça, no racialismo, como no próprio sul dos Estados Unidos, onde o sujeito era considerado não branco apenas por ter uma gota de sangue de um indivíduo que não seja branco. Então eles tinham aquela ideia de superioridade dos brancos e tudo mais no sul, que era uma coisa que não vinha mais ganhando tanto terreno no norte dos Estados Unidos. Então tudo vai culminar e vai ter um esgarçamento depois da revolta do Fort Sumter. O Fort Sumter, ele foi invadido por tropas do sul, e esse Fort Sumter, então, vai ser o início de todo esse conflito entre norte mais abolicionista e sul mais agrário escravocrata, né? O presidente da confederação vai ser o Jefferson Davis, e o sul, então, defendia a confederação. O que é a confederação? Ela é o desmembramento dos estados do sul como sendo estados independentes, né? A configuração do federalismo norte-americano hoje, ela lembra muito a confederação até hoje, por conta de cada estado ter sua lei regional. Uma lei, por exemplo, de pena de morte que não existe no norte, pode existir no sul. Um estado que permite a legalização da maconha, tem estados que não. A eutanásia. Então, ou seja, os estados eles têm leis locais hoje. E muito eles herdaram dessa característica de um federalismo que lembra um pouco também a confederação nesses estados independentes. Por isso que o nome do país é Estados Unidos, né? Estados Independentes Unidos da América, né? Então, depois do episódio do Fort Sumter, a Carolina do Sul, ela vai ser o que eles chamavam de fio que desprendeu da costura
e vai desmembrar todos esses estados sulistas que acompanhou o exemplo da Carolina do Sul, que lutava pelo desmembramento, pela confederação, a secessão, não digo segregação, mas secessão, não fazer mais parte dos Estados Unidos do Norte da América, né? Seguido da Carolina do Sul vai o Tennessee. O Kansas era um estado que ele era um pouco ambíguo, né? Tinha uma parte que era a favor da secessão e uma parte que não era. E a Virgínia, que era um estado que foi muito importante na Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Virgínia também vai ser um estado dividido, mas ela acabou ficando do lado do sul, a Virgínia, que era o estado do general Robert E. Lee, que vai ser um grande líder do sul, né, um grande general dos confederados, né? E no norte, o Abraham Lincoln, ele era do estado, ele era natural do Kentucky. Ele era natural do Kentucky, mas ele fez toda a sua carreira política em Illinois, né? Bom, e aí então você tem as primeiras batalhas, né? Uma batalha que foi muito famosa, que teve uma grande perda para os sulistas, foi a Batalha de Gettysburg, né? E aí várias canções surgiram, né? Por exemplo, teve a Batalha do Bull Run, porque o general ficou conhecido como um arregão que fugiu, né? Por isso que é Bull Run, né? E aí, então, várias canções foram feitas em cima dessas batalhas. O Sul tem uma canção muito famosa, que até virou tema de uma canção de uma banda chamada Ultima Thule, que é When Johnny Comes Marching Home, quando o Johnny voltar marchando para casa, né? E ele fala, When Johnny comes marching home again, hurrah! And we all be glad when Johnny comes marching home. Então todos nós ficaremos contentes quando o Johnny voltar marchando para casa. Que o Johnny poderia ser qualquer soldado que vai lutar na guerra e volta para casa, né? Bom, a Guerra Civil Norte-Americana, ela também foi uma guerra, basicamente uma pré-guerra moderna. A Primeira Guerra Mundial, que vai ser uma guerra de trincheiras, ela foi basicamente um prelúdio para essa Primeira Guerra Mundial. Não digo pelos motivos aparentes que levaram à Primeira Guerra Mundial, mas no campo militar. No campo militar, a Guerra Civil Americana, ela foi o primeiro conflito onde você teve um navio de aço, que não era um navio de madeira, que era o Monitor. O Monitor era um navio desenhado pelo Ericsson, que era o Ericsson era um sueco que vivia nos Estados Unidos, né? E ele projetou esse navio chamado Monitor, que depois de derrotar vários navios de madeira, ele era um navio de aço, então toda a marinha ela foi mudada desde então. Não só a marinha de guerra, mas a própria marinha de transportes. Porque se entendeu que era muito melhor fazer navios que não eram mais navios de madeira. Então você já tinha um aperfeiçoamento do navio, uma espécie de pré-tanque de guerra, né, que eles fizeram. Embora o tanque só tenha surgido na Primeira Guerra Mundial, eles colocavam uma armadura em volta do cavalo que parecia um tanque de guerra, o canhão sendo transportado por carruagem, o submarino, até o submarino eles tinham inventado um submarino de madeira lá e tal. Então essa Guerra Civil Norte-Americana, além dela ter sido um prelúdio à Guerra de Trincheiras, o próprio general do Norte, Ulysses S. Grant, que foi um grande general que começou a trazer as vitórias para o Norte, ele já dizia que o futuro da guerra não seria no campo, mas seria nas trincheiras, por conta da Guerra de Trincheiras que acontecia. Então, ela foi uma guerra que redesenhou a atividade militar. Não era mais aquela guerra decidida no campo, igual foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos e as guerras napoleônicas. Ela foi uma guerra mais moderna, com armamentos, inclusive pistolas e rifles automáticos modernos, que vão ser as pistolas do rifle Winchester, por exemplo. O Winchester, que vai ser aquela arma que dizimou praticamente a população nativa através do General Custer na conquista do Oeste, logo depois da Guerra Civil Norte-Americana, né? Bom, o Sul ele era infinitamente menor, tinha uma população infinitamente menor, embora você tinha escravos lutando no Sul e indígenas também, mas era impossível eles vencerem o Norte, que tinha muito mais apoio, inclusive internacional,
E o Abraham Lincoln fez uma manobra muito interessante. Ele falou que todos os escravizados do Sul seriam libertos, né? E gerando uma comoção, inclusive aos escravos que lutavam pelos brancos no Sul, em ficar tentados a defender o Norte. E nessa época, muitos deles partiam para o Norte para ganhar a abolição e poder lutar nessa guerra. Vários imigrantes irlandeses do Norte também, principalmente de Massachusetts, Boston, que é um lugar predominantemente de imigração irlandesa, eles se engajaram no conflito. Muitos deles chegavam na América e já eram enviados para o campo de batalha, né? Uma coisa muito curiosa isso daí também. A Guerra do México ela foi muito criticada por aquele escritor, o Thoreau, o Henry David Thoreau, que escreveu Walden, é um dos meus livros favoritos, né? E também pelo Ralph Waldo Emerson, aquele escritor transcendentalista norte-americano que tinham visões mais abolicionistas, mais libertárias, vamos dizer assim, né? Bom, a principal batalha foi a Batalha de Gettysburg, como eu disse, então o Sul começou a perder muitos homens e já se desenhava uma derrota do Sul, né? Esse general do Sul famoso, Robert E. Lee, ele foi, inclusive, uma figura que inspirou o nome da Rita Lee, aquela cantora brasileira, né? Porque o pai dela ela era descendente de americanos, né? Norte-americanos, e o pai dela fez uma homenagem ao Robert E. Lee, e por isso que ela tem o nome de Lee, né? É muito controverso, porque recentemente começaram a retirar as estátuas do Robert E. Lee e outros líderes confederados dos Estados Unidos, até proibindo a Dixie Flag. A Dixie Flag é aquela bandeira confederada inspirada na bandeira dos tercios espanhóis, né? E aí então tem toda essa discussão ainda que por conta da derrota do Sul nos Estados Unidos na guerra, e depois da derrota do Sul ter surgido a Ku Klux Klan e o sistema de segregação, né? Até os anos 60, com a luta dos direitos civis. A luta dos direitos civis, né, muito encabeçada pelo Martin Luther King, né, que era republicano, vale lembrar, né? Naquela época os republicanos eram os do norte e os democratas eles eram os da KKK, né, da Ku Klux Klan do Sul, que depois vai se inverter, né? Depois a esquerda vai ser representada pelos democratas, que tem esse passado ligado à Ku Klux Klan, e a direita ficou com os republicanos, com os ideais do Abraham Lincoln, né? Mas até os anos 60 do século XX, do século passado, ainda você tinha segregação no sul dos Estados Unidos, né? Um filme muito interessante que retrata isso é o Mississippi em Chamas. É um filme clássico muito interessante que retrata todo esse problema pós-guerra civil, principalmente no século XX, com a segregação e o racismo no sul dos Estados Unidos. Embora, como eu falei nesse vídeo e volto a falar, a causa do sul dos Estados Unidos não era apenas o direito de manter a escravidão e as questões raciais. Era uma das coisas mais primordiais da diferença entre o norte e o sul, mas eles queriam que os estados fossem autônomos, eles queriam ter as suas leis próprias e não dependerem de uma centralidade vinda de um governo federal. Tanto que os rebels, que são os rebeldes, né, eles usam a bandeira confederada até os dias atuais e tudo mais, mas não no sentido... Alguns, claro, que são racistas e tal, mas não no sentido apenas de ser racista, no sentido de serem independentistas, no sentido de emanciparem os seus estados e não se sujeitarem às leis vindas de uma centralidade e aquilo que o governo impõe e obriga a você, né? É por isso que tem os rebels, os rebeldes, os motociclistas, tem tudo isso daí que é uma mítica até que vem do sul dos Estados Unidos com os rednecks e tudo mais, né? Bom, a Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra de Secessão, ela foi a guerra que mais matou americanos, morreram entre 500 mil e 700 mil americanos, mais ou menos o número. Muito mais americanos morreram nessa guerra do que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã, por exemplo. Morreram mais americanos na Guerra Civil no seu próprio território do que nas guerras que eles participaram. E foi a última guerra dentro do território americano. Desde a Guerra Civil não se tinha uma situação de conflito nos Estados Unidos,
até o 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos foi atacado. Mas também o Pancho Villa, nos anos 1910, 1916, ele tentou invadir os Estados Unidos, né? Ele invadiu o sul dos Estados Unidos lá, mas era um território território de Colômbia, que era um território que já foi do México, né? Na guerra da Revolução Mexicana. Então, desde esse episódio, os Estados Unidos não era atacado até o 11 de setembro de 2001, né? Quando os Estados Unidos foi atacado lá, as Torres Gêmeas e tudo mais. Então, os Estados Unidos, embora tenha se empreendido em muitas guerras, se envolvido em muitas guerras, ele também nunca teve muitos conflitos dentro de casa, né? As guerras que eles faziam eram sempre em outros países, não no país deles, né? Bom, o Abraham Lincoln então consegue vencer a guerra, ele se torna um eminente líder do norte, né? E ele vai morrer numa peça de teatro, assassinado por um radical confederado do sul, no meio de uma peça de teatro. Ele leva um tiro, foi assassinado e morreu depois da Guerra Civil Norte-Americana por esse fanático que não aceitava a derrota do sul dos Estados Unidos. Muitos confederados vieram para o Brasil, né? Existe aqui em São Paulo a cidade do interior de Americana e Santa Bárbara do Oeste, que elas foram cidades que basicamente foram fundadas por confederados norte-americanos. Como o Brasil ainda tinha escravidão, eles vieram para o Brasil e fundaram essas cidades, e tem a festa confederada até hoje nessas cidades, especialmente em Santa Bárbara do Oeste, né? O próprio general Robert E. Lee também passou um tempo fora dos Estados Unidos quando perdeu a guerra. Ele se entregou para os generais norte-americanos, principalmente o Ulysses S. Grant e o general Sherman. Esse general Sherman deu o nome ao tanque de guerra da Segunda Guerra, os Shermans, né, americanos, né? E ele era muito pomposo, e na derrota ele foi com o seu uniforme todo bem passado, com a espada reluzente e tudo. Ele era um homem muito bom estrategista, embora tenha perdido a guerra. Ele é uma espécie de Rommel, né? O Rommel do Afrika Korps, um grande general que ficou até o fim ao lado dos seus homens e tudo mais. Ele, inclusive, era casado com a filha do filho adotivo do George Washington. O George Washington tinha um filho adotivo, então, na verdade, ele era casado com uma espécie de neta do George Washington, né? E se vocês querem saber um pouco mais, o cinema retratou muito a Guerra Civil Norte-Americana. Tem aquele filme famoso, O Vento Levou, que, se eu não me engano, se passa durante a Guerra Civil Norte-Americana. E os soldados de farda azul e da bandeira da Stars and Stripes, que é a bandeira norte-americana, estrelas e listras, né? São os da União, os unionistas do norte. E os confederados, com a bandeira da Dixie, são os do sul, com a farda cinza. Eles usavam uma farda cinza. E então, se vocês quiserem identificar, é basicamente isso. Tem jogos de videogame, tem várias coisas que retratam a Guerra Civil Norte-Americana, até porque os norte-americanos estudam muito a sua história local, né? E estudam bastante a Guerra Civil Norte-Americana, né? Bom, ela marcou o fim da escravidão nos Estados Unidos, embora a produção de algodão continuou existindo, né? Quando o Lincoln liberta todos os escravos, ele consegue o apoio da França e da Grã-Bretanha e até da Rússia do lado dele, né? Que dependiam do algodão norte-americano, e ficou muito feio para eles não apoiarem o Lincoln, porque se eles não apoiassem o Lincoln e apoiassem o Sul, ia ser como se eles estivessem concordando e sendo coniventes com a escravidão, sendo que essa mentalidade da escravidão já não existia mais em boa parte do mundo. O Brasil e Cuba foram os últimos países da América a libertar os escravos, né? Mas no Brasil você já teve, muito antes de 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, você teve várias tentativas, a Lei dos Sexagenários, a Lei do Ventre Livre, né, de tentar e já acabar com esse mal que mancha a nossa história e mancha a história dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos fez uma campanha muito grande para tentar integrar o Sul, a mentalidade do Sul à mentalidade do Norte, né? Embora o Sul fosse destruído, você vê até no cinema norte-americano, até dos anos 50, 60,
Tem um filme da Elizabeth Taylor, se eu não me engano, que se chama Assim Caminha a Humanidade, onde eles... É uma menina do sul que se casa com um caipirão desculpa, uma menina do norte que se casa com um caipirão do sul, e a união dela com esse redneck do sul é basicamente uma metáfora à união do país, a mentalidade do norte com a mentalidade do sul, onde eles tentaram incansavelmente, através do cinema e da literatura, integrar o sul derrotado para que ele não se levantasse de novo numa nova insurgência, né, insurreição de secessão contra o norte outra vez, né? Bom, então é isso que eu gostaria de comentar. Tiveram outros casos na guerra também que eu me lembro agora, um navio chamado Jacinta, né? Que era um navio onde eles sequestraram os líderes confederados que estavam partindo para a Europa, né? Então várias batalhas, além da de Gettysburg, ocorreram, a do Bull Run e todas essas, e começar do Fort Sumter, né? Que marcaram essa guerra, e principalmente o armamento que foi aperfeiçoado e se tornando o armamento que vai ser o armamento das guerras modernas do século XX, tá certo? Muito obrigado, grande abraço, dê o seu like, compartilhe com seus amigos que também gostam do tema. Fico por aqui hoje, amigos. Muito obrigado, grande abraço.